Vamos lá. Eu trouxe aqui inicialmente para vocês a questão da dor na coluna, lombalgia, né? Alguns critérios de indicação para você radiografar aí uma coluna lombar, né? Com dor lombar não traumática, né? Vale a pena, vez ou outra, alguma prova, geralmente é mais prova de residência de acesso direto, né? Mas vez ou outra, alguma prova aí, Taro já cobrou, eles cobram alguns desses critérios, tá? Então dá uma olhada aí, idade acima de 50 anos, trauma significativo, déficit neurológico, perda de peso inexplicável, suspeita de espondilite anquilosante, abuso de droga ou álcool, histórico de câncer, uso de corticoides, temperatura maior do que 37,8, né? Visita recente, pelo menos há menos de um mês, por um problema sem melhora. Paciente que busca compensação para dor nas costas, né? Também a gente consegue aí fazer algumas indicações para pedir radiografia. Com relação à hérnia de disco, né, doença herniária discal, a gente tem aí uma fisiopatogênese dessa doença herniária, né, em que, na verdade, a gente tem inicialmente uma disfunção, né, depois pode evoluir para uma instabilidade, né, assim, e por fim aí uma estabilidade, mas aí já com uma sequela, né, com estenose a nível de canal, degeneração dos processos articulares vertebrais. Então, a gente tem essa doença herniária, essa fisiopatogênese, né, que a gente colocou aqui. Eu coloquei para vocês aqui essa tabela do Campbell. E aí, algumas nuances aqui, para a gente não cair em pegadinha de prova, né? A hérnia, geralmente, a hérnia pega a raiz abaixo da vértebra, né? Ela é central mesmo, ou igual à foraminal, né? E é diferente das lombares, né? Que as hérnias lombares elas são um pouco mais inclinadas, né? As raízes são um pouco mais baixas, assim, né? Então elas tendem a pegar as raízes mais inferiores aqui, né? Devido à posição mais horizontal, tá? Então, só cuidado com essa anatomia, né? As hérnias cervicais, né? As raízes cervicais, elas costumam ser mais horizontais, né? E as raízes lombares, né, costumam ser mais verticalizadas. Mostrando para vocês aqui os diferentes tipos de hérnia, né? O paciente vem, faz um abalamento, depois uma protrusão, depois uma extrusão e depois um sequestro, né? Que é aquela hérnia sequestrada. Isso é uma classificação, tenho certeza que vocês já conhecem, só coloquei aqui a título de revisão. E é o seguinte, né? A gente tem sinais e sintomas de acordo com o local ou com o sítio de patologia. Sinais e sintomas relacionados à própria coluna, né? Você vai ter dor na região, né, do local, na região do pescoço interoscapular, pensando aí numa lesão cervical. Uma dor relacionada à compressão de raiz, dor radicular, né? Aí a dor, ela se irradia, uma dor que se irradia, pode ter parestesia, fraqueza muscular, né? Pode respeitar algum dermátomo, né? Lembrando que discopatia cervical, isso é importante, faz diagnóstico diferencial com patologia cardíaca, pode simular uma dor isquêmica de patologia cardíaca. E a gente tem aquela dor de mielopatia, né, que não é mais a compressão da raiz, é a compressão da medula, né? Aí é uma dor difusa, né, que pode pode cursar com instabilidade, né, pode cursar com a síndrome franca do neurônio motor superior, tá? Pode dar fraqueza, perda de função. Então, inicialmente, saber um pouco distinguir, né, os padrões de dor na coluna vertebral. Vamos lá, na hérnia de disco cervical, com compressão medular, né, com mielopatia, os sinais clínicos mais precoces são o clono sustentado e reflexos hiperativos, a perda da propriocepção e sensibilidade térmica, a perda da força dos membros inferiores e do equilíbrio, o reflexo de Babinski, a perda das forças dos membros inferiores. Gente, é o clono sustentado e os reflexos hiperativos. Isso é uma questão, coloquei aqui, né, uma questão mais aquelas questões informativas, né, coloquei mais para informar a gente, para a gente relembrar isso aqui, tá? O clono sustentado e os reflexos hiperativos são sinais mais precoces aí. E aqui, assim, é o que mais cai desse assunto em prova, né? A gente tem um assunto bastante complexo, né? Mas o que eles mais gostam de cobrar, muitas vezes é um decoreba, aquele decoreba franco lá dos dermátomos, tá? Eles adoram colocar isso em prova. Isso chove questão. Então, você tem uma parte para você revisar e memorizar nesse assunto, eu sugiro você memorizar realmente esses dermátomos, esses miótomos aqui, porque é o que eles cobram em prova, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala da raiz nervosa de C5, o déficit sensitivo é na parte lateral e superior do braço e cotovelo, você vai ter fraqueza no deltoide e fraqueza variável do bíceps, e o reflexo bicipital vai estar variável. Na lesão de C6, você vai ter déficit sensitivo no antebraço, na região lateral, pode pegar o polegar indicador, fraqueza do bíceps, extensor radial longo e curto do carpo, e alteração do reflexo braquiorradial e o bíceps. C7, o déficit sensitivo no dedo médio,
Você vai ter alteração do tríceps, flexores do punho e extensor dos dedos, e alteração do reflexo tricipital. C8, o edema anelar, a sensibilidade, a fraqueza muscular dos interósseos, dos flexores dos dedos e o flexor ulnar do carpo, e você não vai ter nenhuma alteração reflexa. T1, você vai ter um déficit sensitivo na região medial do cotovelo, fraqueza dos interósseos, né, e não tem nenhuma alteração reflexa. Mostrando para vocês aqui, né, os dermátomos. Vale a pena conhecer aí pelo menos de C5 a T1. Na hérnia cervical, discal cervical, a compressão da raiz nervosa de C6 causa alteração na sensibilidade do dedo. Então vamos lá. Pensa aí. Questão não é para você ver como cai tranquilo. Cai o decoreba direto mesmo assim, né? Dedo indicador, tá? Decoreba direto. Né? Vamos olhar para os membros inferiores. Déficit sensitivo, geralmente na coxa, né? Região da coxa posterolateral, quando você tem uma lesão de L4, né? Você vai ter um déficit sensitivo na região posterolateral da coxa, uma fraqueza muscular do quadríceps e dos adutores variável, né? E uma fraqueza do tibial anterior, né? Tendo mudança do reflexo aí, né? Pode ter alguma alteração do reflexo patelar. Quando você tem compressão da raiz de L5, você vai ter um déficit sensitivo na perna anterolateral, pode ter no dorso do pé e no hálux, a fraqueza motora do extensor longo do hálux. Vale a pena guardar isso aqui, o extensor longo do hálux, L5, eles gostam de perguntar isso em prova, tá? Extensor longo e curto dos dedos e alteração no reflexo, você pode acabar não tendo nenhuma, ou pode ter alguma alteração no reflexo tibial posterior, mas é um reflexo que ninguém anda fazendo por aí, né? Ninguém fica fazendo reflexo tibial posterior nos pacientes, não é um exame que se faz de rotina. Se você tiver compressão da raiz de S1, você vai ter um déficit sensitivo no malelo lateral, na região lateral do pé, né? A fraqueza do fibular curto, ou pelo menos do complexo do gastrosóleo, né? Fraqueza do tendão de Aquiles, glúteo máximo, tá? E alteração do reflexo aquileu. Uma coisa que eles gostam de fazer uma pegadinha nisso aqui é perguntar a força motora do glúteo máximo. Muita gente fala L5, L4, né? Mas na verdade é S1, tá? Então cuidado com essa pegadinha aqui. Já te vacinei aqui, hein? Mostrando aqui os dermátomos para vocês. O reflexo aquileu corresponde à raiz de S1, tranquilo, né? Essa aqui cai bastante também, cai no taro. Então, geralmente é isso. Hérnia, eles vão perguntar dermátomos, reflexos, basicamente é isso que eles vão perguntar. Ou para você diferenciar a mielopatia de radiculopatia, tá? Ou de uma dor muscular, né? Basicamente, esse é o grande grosso das questões. Hérnia foraminal proveniente do disco L4, L5, corresponde à raiz de, gente, L4, porque quando a hérnia está abaixo de C8, aí ela corresponde à vértebra de cima. Então, L4, L5, L4. Lembram disso, né? Lembram dessa relação anatômica.